Já parou para pensar como a vida é feita de escolhas? A gente vive dizendo que as coisas que acontecem com a gente acontecem como se fosse folhas levadas ao vento. Mas e se na verdade o que acontece é que nós estamos o tempo todo escolhendo? Escolher é um poder incrível. Só que a maioria das pessoas nem percebe que tem esse poder nas mãos. É muito mais fácil culpar o mundo. É muito mais fácil culpar o destino. É muito mais fácil culpar as pessoas que estão ao nosso redor. É muito mais fácil culpar tudo e todos do que admitir que nós mesmos somos responsáveis por aquilo que acontece em nossa vida. Veja, quando você assume a responsabilidade pelo que faz, pelo que você diz e até pelo que você pensa, algo muda significativamente. Não é que as dificuldades vão desaparecer, não. Não é que os problemas simplesmente vão desaparecer ou sequer vão voltar. Mas você para de ser uma vítima da vida. Você começa a ser, na verdade, o autor da sua própria história. E olha, isso não é pouca coisa. É como se de repente você se desse conta de que você sempre teve a caneta na sua mão. E aí vem uma pergunta: o que é que você vai escrever? Claro, é tentador querer fugir disso. Às vezes a vida dá umas pancadas na gente que parecem injustas. Mas no fundo, a verdadeira questão não é o que acontece, mas o que você faz quando isso acontece. Quando você começa a perceber que você tem um controle sobre as suas respostas, que você tem um controle sobre suas reações, sobre as escolhas que você faz todos os dias, as coisas começam a fazer algum sentido. E um sentido assim de um jeito novo. Veja, a responsabilidade pessoal, ela não precisa ser um fardo, ela não deve ser um fardo. Na verdade, ela deve ser libertação. Sabe por quê? Porque quando você entende que é você que está no comando, quando você entende que o poder de decidir como vai lidar com cada situação, você se torna, na verdade, mais forte. Não dá para controlar tudo que vem de fora, mas dá para controlar exatamente como você reage àquilo que está vindo. E isso por si só já é um poder imenso. Para refletir. Mas veja, se o poder, ou na verdade, se esse poder ele vem com um preço alto, não dá mais para colocar a culpa nos outros, né? Não dá mais para colocar a culpa no azar, não dá mais para colocar a culpa nas circunstâncias. Se algo não vai bem, é hora talvez de olhar para dentro de você. É hora talvez de reajustar a rota, fazer um caminho diferente. A vida, a gente precisa entender, a vida não é um jogo de azar. Ela é exatamente um reflexo das suas escolhas, das nossas escolhas. Tanto das pequenas decisões que a gente toma todos os dias, como das grandes decisões. Pode parecer uma responsabilidade grande demais, mas também uma oportunidade extremamente incrível. A oportunidade de construir a vida que realmente a gente quer viver. No final das contas, a responsabilidade pessoal é nossa. Liberdade aqui que esse poder nos traz é a liberdade de ser quem você quer ser, de viver da forma que você escolhe viver. E quando você percebe isso, de fato, as coisas elas mudam. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Cara, é uma transformação silenciosa. Você começa com um simples ato de coragem, assumir o controle da sua própria vida, assumir a responsabilidade das suas escolhas. Nós somos autores da nossa história. Alguém pode até discutir, mas essa é a verdade. Hoje você escolhe o que você vai viver amanhã. Veja, quando a gente fala de responsabilidade pessoal, nós não estamos só falando sobre assumir as rédeas das ações do dia a dia. Eu estou falando aqui sobre algo muito mais profundo. É a capacidade de definir o rumo da nossa existência. A responsabilidade pessoal não é só fazer o que é certo, não é só cumprir com aquilo que eu prometo, mas é sobre entender que nós somos arquitetos das nossas próprias vidas. Cada escolha, por menor que pareça, na verdade é um tijolo nessa construção ali, vamos chamar de destino. Pense comigo, quantas vezes você já se pegou culpando as circunstâncias, culpando o passado, se lamentando pelo que passou, culpando pessoas pelos seus próprios problemas? É quase que automático. Quando algo começa a dar errado, o primeiro impulso que a gente tem é encontrar um culpado. Isso alivia aquela dor momentânea, né? E tira aquela responsabilidade de enfrentar a realidade. Mas e se a gente parar e olhar com sinceridade para cada uma dessas situações que isso ocorreu? E se a gente, ao invés de perguntar o porquê isso aconteceu, a gente começar a se perguntar assim, como é que eu posso aprender com isso? Ou que lições
essa situação traz para mim? Como é que eu posso fazer diferente de uma próxima vez? Essa mudança de perspectiva, ela é extremamente poderosa. Ela nos tira da posição de vítima, vítima do destino, vítima, né, entre aspas, das pessoas, e nos coloca como protagonista da história. É aí que a coisa fica muito interessante. Porque quando a gente se torna protagonista da nossa história, a gente também se torna responsável por escrever cada capítulo. E sejamos honestos, isso pode ser assustador, é uma responsabilidade grande, mas é extremamente libertador. É libertador porque, de repente, você é o único culpado por aquilo que dá errado e o mérito é todo seu daquilo que dá certo. É libertador porque você percebe que a sua fidelidade, a sua felicidade, o seu sucesso, a sua paz interior não depende de forma alguma de fatores externos. Depende de como você escolhe agir, reagir e se posicionar diante da vida. Depende de como você lida com seus medos, de como você lida com as suas inseguranças, de como você lida com as suas frustrações no dia a dia. Principalmente, depende de como você encara os desafios que inevitavelmente eles vão surgir, eles vão acontecer. A vida não é um mar de rosas. Responsabilidade pessoal é entender que você não é definido pelo aquilo que aconteceu no seu passado, mas pelo que você escolhe fazer no presente. O passado não pode ser mudado, mas a forma como a gente se permite e ele influencia o nosso presente pode. Veja, quando a gente entende, quando a gente abre espaço para uma nova narrativa, uma que você tem poder de decidir como será o próximo capítulo. Esse poder é algo inerente só seu, só de quem está vivendo. Mas sabe o que é mais interessante? Quando você começa a praticar essa responsabilidade, algo muito curioso acontece. Você começa a sentir uma certa leveza. A vida deixa de ser um campo de batalha, onde você está constantemente lutando com forças externas, se torna um espaço de liberdade. Um espaço onde você pode criar, um espaço onde você pode experimentar, um espaço onde você pode crescer, um espaço onde você dita todas as regras. É assumir as rédeas exatamente da sua vida. Você se encontra num espaço onde você tem pleno equilíbrio, onde você tem uma paz que vem do fato de saber que, independente do que aconteça, você está no controle. Claro, isso não significa que a vida vai se tornar um mar de rosas, de maneira alguma. Desafios continuarão a surgir, imprevistos vão continuar acontecendo. O caos, ele vai bater a porta a qualquer momento. Mas a grande diferença é que, com a responsabilidade pessoal, você não se sente à mercê desses eventos. Você entende que não importa o que aconteça, você tem a capacidade de escolher como vai lidar com cada situação. E essa escolha, essa capacidade de resposta, é o que define quem você é e aquilo que você vai se tornar. A responsabilidade pessoal é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando você abraça essa responsabilidade, quando você realmente assume o controle da sua vida, meu amigo, algo incrível acontece. Você se torna inabalável. As tempestades vão vir e podem vir. Os desafios vão surgir e podem surgir. Mas você sabe que no final das contas, quem está no comando é você. Deixa eu ser bem franco aqui. Responsabilidade pessoal não é para os fracos. É fácil jogar a culpa nos outros, sabe? Há quem diga até assim, tire o seu da reta. Apontar o dedo para o governo, apontar o dedo para o chefe, apontar o dedo para uma infância difícil, apontar o dedo para as estrelas que não se alinharam de alguma maneira, é muito fácil. A sociedade, na verdade, adora essa narrativa de vítima, porque é confiável, é conivente, é conveniente, na verdade. E o melhor de tudo é que essa atitude de não abraçar a responsabilidade pessoal nos livra do trabalho duro de olhar no espelho e reconhecer que, na maioria das vezes, o problema está mais perto do que você gostaria de admitir. Você já reparou como as pessoas são rápidas em reclamar das circunstâncias, mas são extremamente lentas em agir para mudá-las? Veja, a gente reclama muito, por exemplo, do governo. Eu não estou fazendo apologia ao que é o governo, não tem um lado político explícito. Mas veja, a gente às vezes se adianta rapidamente em criticar o governo. Mas na época da eleição a gente não se move para fazer a escolha certa. Se é que tem, né? Tô filosofando aqui um pouquinho. É quase cômico, se não fosse trágico. A questão é que as pessoas sabem, lamentando o quanto a vida é justa, elas
talvez esperando algo ou alguém que resolva os seus problemas. Mas aqui está a verdade um pouco amarga. Ninguém vai fazer isso por você. O governo não vai fazer isso por você. A autoridade não vai fazer isso por você. Ninguém vai aparecer com uma varinha mágica para transformar a sua vida naquilo que você sonha. Se você quer uma mudança, você precisa ser a mudança. Eu sei que é clichê, mas vamos um pouco além. Veja, assumir a responsabilidade pessoal significa que você para de se enganar com as desculpas esfarrapadas que você mesmo dá. Sabe aquela velha história, eu sou assim por causa dos meus pais, eu não consigo porque a vida foi dura comigo? Você está tirando o seu da reta. Você está tirando a responsabilidade pessoal que pertence só a você. É tudo, na verdade, um monte de lixo confortável que a gente inventa para justificar a nossa própria inércia. A verdade é que sim, o seu passado pode ter sido até difícil. A vida pode até ter sido incrivelmente cruel. Mas enquanto você se agarrar a essas desculpas, você continuará preso no mesmo lugar. E francamente, isso é só preguiça disfarçada de autocomiseração. Assumir a responsabilidade pela sua vida significa olhar para tudo isso e dizer: chega. Eu não vou mais me deixar ser definido pelo que aconteceu. Eu sou e escolho ser melhor a partir de agora. Eu sei que isso é duro. Eu sei que isso dói, mas existem verdades duras e doloridas que a gente precisa escutar. Porque significa que, de repente, você não tem mais ninguém para culpar pelos seus fracassos, além de você mesmo. E quer saber? Isso é exatamente o que você precisa e o que eu preciso. A vida ela não está interessada em desculpas, amigo. Ela cobra o preço das suas escolhas. Quer você esteja pronto para pagar ou não. E o preço da irresponsabilidade é caro.